Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui reunidos em teu nome, Senhor. Obrigado por cada um que se dispôs, Senhor, a estar aqui na sua casa, Deus. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão vindo para este lugar, tira todo impedimento, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor vai guardar cada um. Deus, guardar os filhos, guardar a sua casa, Senhor, os seus negócios, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha agora nos esvaziar, Senhor, de toda preocupação, Senhor, dessa semana, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos esvaziar de toda tristeza, de qualquer angústia que porventura esteja agora, Pai. Em nome de Jesus, para que o teu Espírito possa nos encher, Senhor, nessa noite. E que nós possamos entregar a verdadeira adoração, Senhor. Que venhamos tocar o teu coração, Deus, com o nosso louvor, com a nossa adoração, com a nossa oração, Deus, com o nosso clamor, Deus. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, toca-nos, Espírito Santo. Nós te damos liberdade, é o Senhor se mover em nós e através de nós, em nome de Jesus. Aleluia.
Toca-nos, Espírito Santo. Toca-nos. Faz-nos sensíveis à sua voz, Espírito de Deus. Convença-nos. Convença-nos do pecado, da justiça, do juízo. Aguça os nossos sentidos como seus, Pai, para que possamos te desejar, para que possamos nos entregar, Senhor, a ti, Senhor, sem medo, sem reservas, Pai, em nome de Jesus. Toca, faz os nossos corações se tornarem maleáveis, Senhor. Ah, Deus, diante do Senhor, Senhor, a se derreter como cera diante da tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, marca-nos, Pai, nessa noite, Senhor. Marca-nos com a tua glória, marca-nos com o teu fogo, Senhor. Não nos deixe endurecer, não deixe o nosso
receba a cura, receba a libertação, em nome de Jesus, a salvação, em nome de Jesus. Receba, honra e glória, em nome do Senhor. Aleluia. Os irmãos, amém? Os irmãos estão animados? Amém. O Espírito está animado na presença de Deus. Eu sei que quando a gente olha para a situação desse mundo, o mundo ficou louco mesmo. Você viu que as pessoas estão comprando aqueles bebês de R$1.000, de R$20, né? Como criança, é sanidade, loucura. As pessoas não procuram mais namorar, parar com um robô, né? Então, há uma grande distorção da realidade, né? As pessoas nunca mesmo vão beber lá e querem um médico consultar, como se fosse um bebê. Então, nós estamos chegando assim numa situação, né, que as pessoas estão perdendo a sua sanidade. Estão perdendo. E até quer colocar na norma de trabalho, vai aumentar mais um NR, né? Essa NR fala sobre a sanidade mental. Então vai colocar mais um NR. Por quê? Porque cada 100 trabalhador vai ter que ter um especialista psicólogo para tratar essas pessoas. Então o mundo está totalmente distorcido. Nós estamos chegando que parece que o amor, aquela convivência com a família, com a amizade, estava passando no ponto de que as pessoas trabalham, e naquele ponto tinha várias pessoas que iam pegar o ônibus para o serviço. E o silêncio danado, ninguém conversando com ninguém, cada um conversando com si mesmo no seu celular. Então, fica nem como chega ali, cumprimenta, conversa, não tem amizade, não vive de amizade com o próximo. E isso tem trazido muitas, né, na área espiritual para as pessoas, muitos desgastes, muita frustração e pessoas muito desanimadas. Mas nós, conhecendo a palavra de Deus, nós temos que estar atento em tudo. Que Deus tem o prazer de nos abençoar, Deus tem o prazer de derramar as bênçãos sobre a vida, porque a sua palavra já foi liberada sobre nossas vidas. E nós precisamos acessar o acesso da permissão. Que a mesma pessoa, né, estuda, né, tem um estudo bom. E outra, às vezes até da mesma família, estuda, tem um estudo bom, mas uma prospera e o outro não. Então a gente muitas vezes precisa de ter esse acesso de permissão de prosperidade. Eu conheço pessoas que, se fosse para dar aula, eram especialistas em dar aula. Eu conheço pessoas que tirou carteira e não dirige. Comigo. Eu conheço pessoas que formou para advogado, que pode ser credencial e não exerce as suas. Há um bloqueio sobre essa vida. E muitas vezes tem que desbloquear, até nas nossas áreas profissionais, desbloquear. Então, tudo isso está dentro da palavra de Deus.
Quando nós encontramos com Jesus, Deus nos cura e nos liberta. E a gente precisa acessar essa permissão. Quando a gente olhamos para a palavra de Deus, Isaías, no capítulo 1, ele vai falar que ele toda a sua voz obedece, e comerão o bem dessa terra. Quando a gente vai olhar para o Deuteronômio, vai falar sobre bênçãos e maldição. É do capítulo 1 até o 15 vai falar das bênçãos sobre a nossa vida. Ele fala onde que nós colocamos as plantas dos pés. A bênção vai nos acompanhar. Depois vai falar que as bênçãos nos alcançarão. Esse é o acesso que nós possamos ter de permissão, mas muitas vezes o inimigo atrapalha. Você pode ver muitas vezes as pessoas que têm inveja da gente, são pessoas muito próximas. Muito próximas. Você pode ver que Jacó, seu próprio irmão, perseguiu. José, seu próprio irmão, perseguiu. Davi, seu próprio pai, deixou lá, longe. E o profeta, não, mas está faltando alguém. Não são eles. E muitas vezes os bloqueios são muito perto da gente. Mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, então Deus nos liberta verdadeiramente. E voltando sobre Davi, a perdição que se perseguia Davi, sua própria família. Seu pai, depois eles estão nos livros, e seu próprio filho teve que tirar essa vida. Então, muitas vezes, os bloqueios, as invejas são pessoas muito próximas. E muitas vezes a gente tem que cessar o mundo espiritual para as bênçãos de Deus derramando sobre a nossa vida. Onde que a palavra vai se cumprir? Que as bênçãos nos alcançarão. Mesmo que você corra, ela vai chegar onde nós estamos. A questão da permissão. E Deus tem grandes bênçãos sobre a nossa vida. Quem está olhando para você, que é dizimista, você que é ofertante, que Deus possa ricamente abençoar. Segundo Coríntios, capítulo 9, diz assim a palavra de Deus: a semente e a colheita. 9, segundo Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Isso afirma que aquele que semeia pouco também semeia. O que semeia com fartura, a mudança também semeia. Cada um contribui segundo o que estiver proposto no seu coração. Segredo da bênção, não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama o que dá alegria. Com a lei da semeadura, tudo que nós plantamos, isso em todas as áreas. Nós possamos plantar amor, nós possamos plantar paz, alegria. Onde que nós tivermos as bênçãos, nós temos que plantar e nós vamos colher. Se você plantar o mal, vai colher o mal. E muitas vezes as pessoas plantam algo que não devia. Mas Deus aqui está falando que nós possamos ter um coração alegre. E esse coração de estar abençoando. E essa alegria tem que derramar sobre o nosso coração. E Deus vai nos abençoar verdadeiramente. Deus pode fazer abundar em toda graça, a fim de que temos sempre em tudo ampla suficiência, e que nós possamos ter essa certeza, essa convicção que Deus nos abençoa verdadeiramente. Amém? Eu estava orando você que é dizimista, você que é ofertante nessa casa, e as pessoas que nos visitam, até o nosso culto, a nossa entrega, nossa oração verdadeira, Deus recebe. Amém? Nós possamos se alegrar nessa noite com as bênçãos de Deus já estabelecidas. E tudo que está bloqueado, que seja desbloqueado sobre a nossa vida. Nós possamos ter esse acesso de permissão, porque Deus ama e Deus quer nos abençoar nesses dias. Amém? Vamos estar orando.
Ó Pai, que nós colocamos agora, Pai, em nome de Jesus. Nós abençoamos, Pai querido, a nossa vida, o nosso lar, Pai querido. Que nós possamos ter acesso, Pai querido, tudo aquilo que está bloqueado, Pai querido. Permissão, Pai querido. Que nós possamos ter o verdadeiro acesso, Pai querido, às suas bênçãos, na sua verdade. Porque a sua palavra já foi determinada sobre a nossa vida. Se eu ouvir a sua voz, comereis o bem dessa terra. A sua palavra já foi determinada, Pai querido, que as bênçãos nos alcançarão, Pai querido. Sai agora para o nosso meio, Pai querido, tudo aquilo que é frustração, tudo aquilo que está impedindo, Pai, que o teu povo receber, Pai, as bênçãos, que seja dessa noite destravada, Pai querido. Nós possamos ter acesso e permissão, porque a sua palavra nos garante, Pai querido. Se ouvir a sua voz, nós poderemos bem nessa terra. A sua palavra fala que o Senhor poderemos fazer além daquilo que pedimos ou pensamos, Pai querido. E nessa noite nós acreditamos na sua verdade e na sua palavra, porque a sua palavra é aquele que contribui com a alegria. O Senhor dá toda a suficiência sobre a nossa vida. Nós declaramos as bênçãos do Senhor nessa congregação, nessa cidade de Edéia. Cada família que é representada, nós possamos ter acesso, Pai querido, diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Traga sua oferta com alegria, porque a palavra já penetrou sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus. É isso, nós dizimamos porque nós sinalizamos para Deus que realmente 100% é dele. Amém? Nós devolvemos 10 e administramos 90. Amém? Temos que saber administrar esses 90, que é o mais difícil. Às vezes a gente acha que devolver 10 é fácil, é difícil, perdão. Ah, não, devolver 10 é difícil. 90 fica na mão e para administrar esses 90. Não é nada fácil. Às vezes falta, às vezes a conta não fecha, mas a gente ainda fica com 90%. Mas Deus nos dá graça e sabedoria para lidar com isso, amém? Amém? Então é isso. Gente, dia 24 de maio, está aí. Vai sair um ônibus aqui da porta da igreja, tá? Ainda tem algumas vagas. Quem souber de alguém que quer ir para Goiânia, dia 24 de maio, a cruzada A Cura, é só falar comigo, com a pastora, que a gente já está com o grupo, e lá a gente vai passar todas as informações, já está fechando tanto o ônibus quanto as entradas lá, né? Tem que fazer inscrição para poder ter o controle, apesar de a entrada ser gratuita, mas tem que ter o controle que não pode passar de tantas mil pessoas. Acho que provavelmente aí deve ser até 30 mil pessoas aí lá, né? Então não pode passar disso. Então, né, quem quiser ou souber de alguém que queira ir, ainda tem algumas vagas, já está quase tudo cheio. Amém? Está acontecendo em Geris, nossa igreja é uma igreja que tem Geris, a gente acredita, sabe, no relacionamento. Nós não somos só uma igreja para estar, mas uma família para se pertencer. Nós estamos se tornando cada dia mais uma família, entendendo que Deus quer que cada um de nós um posicionamento. Então, está tendo Geris toda terça, quarta-feira, bem nas casas, né? Antigamente era um grupo familiar, hoje tem essa nomenclatura só para questão de organização. Mas é o antigo culto familiar, né? O culto nas casas, muito famoso, que a gente participou muito, eu participei demais disso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá tendo aulas de violão também, né? Estou dando aulas de violão, então quem quiser, toda quarta-feira, às 6h30 da tarde, está tendo aula de violão. Quem souber, é só falar, tem apostila, tem tudo certinho, tudo bonitinho. O pessoalzinho está gostando, as meninas estão gostando. E tem até uma palhinha de canto, né? A gente está vendo já os grandes talentos que estão se levantando. A gente já consegue notar quem já tem, né, uma afinação, uma voz, então a gente consegue dar uma ajuda. E acho que por enquanto é só. Se tiver mais alguma coisa, a gente fala. Lá no grupo eu vou passar todas as informações amanhã para a gente poder saber, tá? O que fazer, ir com tênis, com calça bem, né? Levinha, nada de colocar calça, né? De alfaiataria. Vai ser o dia inteiro
ser das 3 até acho que umas 7, 8 da noite. Então, tênis, calça confortável, né? Nada apertando, nada justo, para você ficar tendo. No último tinha gente que foi assim, ó, quase 20 centímetros de salto. Na metade já estava com salto na mão, no final a gente sabia que a gente ia deixar de sapato. Né? Mas a gente ir, né, confortável, a gente vai levar algumas coisinhas no ônibus, né? Então lá vou passar todas as diretrizes bonitinho que a gente vai fazer, como que a gente vai se encontrar lá no final, vai ter todas as diretrizes, ninguém vai se perder, ninguém vai ficar perdido, amém? No meio de 30 mil pessoas tem que ter organização, tem que ter, né? Mas vai dar certo. Gente, vamos lá então para a palavra de Deus. Nós estamos numa série em que a sede também, né, está, que é a série Identidade. A gente entendendo quem a gente é e o que a gente é. Porque a gente precisa ter uma identidade, a gente precisa saber. Né? E no reino de Deus não é nada diferente. Nas outras séries, né, na outra parte das séries, a gente falou sobre a gente ter um livro, o nome escrito no livro da vida. Como era no cartório antigamente, hoje tudo digitalizado, mas antigamente nós íamos no cartório para provar algo, que você tinha algo, você tinha que ter um nome escrito lá no livro, né? Tinha que estar lá e tinha que ter tua assinatura, né? E é isso, no céu também tem uma identidade, tem uma RG também, e o nosso nome também tem que estar escrito no livro da vida. Não vai adiantar a gente chegar lá e só querer entrar. Falar, não, eu pertenço a esse lugar. Ele vai falar, não, peraí, vamos ver se o nome está aqui. Igual você chegar no cartório e querer provar o carro teu, que a casa tua, é meu, não, eu tenho direito. Tem que estar lá. O nome tem que estar lá, tem que estar escrito. Você tem que comprovar, tem que estar nos documentos. Então, a série Identidade está falando exatamente sobre isso, sobre você entender quem você é e que você tem um Pai, que é o Deus Pai. E a gente precisa carregar o nome e o sobrenome dele. A gente precisa carregar a identidade dele, a autoridade dele. É ou não é assim? Quando a gente tem um pai que tem muito dinheiro, a gente também sabe que tem dinheiro. É ou não é verdade? Quando o pai e a mãe tem dinheiro, a gente sabe que a gente tem dinheiro. Quando o pai e a mãe tem amor, a gente sabe que a gente tem amor. Então você sabe. Quando você tem identidade, você sabe aquilo que você tem. E nós precisamos entender esse Deus. E o que tem atrapalhado muitas das vezes é uma coisa que tem afetado muitos e muitos por toda a terra. E ela se chama síndrome. Deixa eu ver aqui para mim não falar, porque eu anotei várias coisas aqui. Eu quero falar certo. Mas esse é isso. Tem várias coisas. Síndrome da paralisação. Nós temos enfrentado em todo o planeta Terra, até o pastor estava falando aqui, da questão de você estar paralisado. Ele já entrou, já fez a introdução, né? E realmente é isso que está acontecendo com milhares e milhares de pessoas pelo mundo. Elas têm a formação, elas têm o conhecimento, elas têm todo o acesso àquilo que precisam, mas elas estão paralisadas. Elas estão parando, elas estão paradas. Se não estão parando, estão paradas e não conseguem fazer aquilo que tem que fazer. Isso é um grande problema, essa síndrome. E ela vai cada vez mais atacar as pessoas, porque tem um inimigo de nossas almas que não quer que a gente faça aquilo que tem que fazer. Isso vai atrapalhar totalmente o nosso desenvolvimento como filhos de Deus. Vamos ler Juízes 1:4. Quem tiver a Bíblia pode abrir, celular, quem quiser acompanha no telão. Juízes 1:4. Subiu Judá, e o Senhor entregou nas mãos os cananeus e os filisteus, e feriram deles em Bezequé 10.000 homens em Bezequé,
encontraram Adoni-Bezequer e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos filisteus. Adoni-Bezequer, porém, fugiu, mas o perseguiram e prenderam, e lhes cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezequer: apanhavam migalhas Adoni-Bezequer, centenas de reis a quem havia sido cortados os polegares das mãos e dos pés, e apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pegou. E levaram a Jerusalém, e morreu ali. Vamos até aqui. Depois que Josué morreu, esse aqui é o livro de Juízes contando as histórias das tribos na conquista das terras. Depois que Josué morreu, se levantou Simeão e Judá, e eles continuaram a conquista das terras que fazem parte de Canaã, e eles continuaram a lutar para conquistar as terras, porque não foi fácil a chegada até Canaã. Deus tirou eles do Egito, mas eles tiveram que conquistar a terra, eles tiveram que lutar pela terra. Eles tinham uma terra de promessa, mas eles tiveram que lutar, e eles deram de frente com esse rei cananeu chamado Adoni-Bezequer. O nome dele significa o Senhor das Estratégias, ou Rei das Estratégias, ou estrategista. Eles deram de cara com esse rei, e ele foi um rei cananeu que ele viveu 1200 anos antes de Cristo. E o engraçado é que esse rei tem uma história que conta que ele tinha perseguido e tinha conquistado 70 reis até essa época. E essa história conta, alguns historiadores contam que ele era bem persuasivo. Ele entrava nos reinos e ele pegava e conquistava a confiança dos reis, e ele cortava os polegares das mãos e dos pés, ou o dedão dos pés. E nisso ele utilizava o rei. E ele tinha feito isso com 70 antes dele, antes de encontrar com Judá e Simeão. É uma coisa inacreditável, né? A perspicácia desse homem, ele fazia isso com os reis. E a gente vê que ele era muito estrategista, porque se tivesse guerra contra ele e esses reis não tivessem esses polegares, eles não iriam para a guerra. Então ele fazia isso já para anular o rei já não ia para a guerra. E os soldados já não tinham tanto ânimo de ir para a guerra com o rei mutilado. Nós vamos entender esse aqui, ó. Hoje em dia, a gente vê que muitos de nós têm caído nessa síndrome da paralisação, com essa questão de ser cortados os dedões. Esses reis que eles cortavam é como se fossem hoje os filhos de Deus, e Satanás é como se fosse esse Adoni-Bezequer. É como se fosse a ilustração disso. Você sabe o que quer dizer cortar? Você sabe o significado de cortar os polegares? Qual a importância que tem os polegares das mãos? Alguém sabe? Já parou para pensar nisso? Quando você perde o polegar da mão, você perde força. A estrutura da força da mão está nos polegares. Olha só o que acontece. Você perde força, você perde a digital, onde muitas vezes você é reconhecido. É uma das primeiras coisas que a gente é identificado, principalmente quando a gente nasce. Tem o pezinho, tem a digital. A gente perde a capacidade de escrever, de construir. A gente perde, segundo os
cientistas e os médicos, a gente chega a perder 40% da função total das nossas mãos. Quase a metade das funções da nossa mão está aqui, ó. Para pegar, para construir, para ter força. Você tem que fechar junto com os outros. E a gente quer alertar dessa síndrome, por quê? Porque Satanás tem usado disso para paralisar a gente, para não deixar você ter a função que você precisa, para você fazer o que você precisa. Nessa época, a luta era contra a carne, contra o sangue. Os reis se enfrentavam, lutavam para poder conquistar terras, conquistar territórios. Hoje a nossa luta já não é mais contra a carne ou contra o sangue. Paulo falou isso. A nossa luta não é mais contra a carne, contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores dos ares. Só que ele pode cortar o nosso dedão espiritual, ou o nosso dedão do pé, o nosso polegar, deixando a gente inutilizado para fazer as coisas que tem que fazer. E quantos têm tido a oportunidade de fazer as coisas e não tem força? Tem o conhecimento e não tem força. Quantos de nós tem acontecido isso? É por isso que a gente tem esse chamado de síndrome da paralisação. Tem paralisado muitos e muitos e muitos. Pastor, mas só na igreja? Dentro da igreja, fora da igreja. O pastor citou aqui, quantos advogados? Sem brincadeira, eu acho que por baixo, só eu conheço 5 que se formaram em direito e não exercem. Desses 5, eu acho que 4 tiraram a carteirinha da OAB e não exercem. Só de uns tempos para cá, tá? Só de uns 3, 4 anos para cá, eu conheço uns 4, 5 que têm conhecimento, têm autoridade, têm a legalidade, mas não fazem. O diabo tem tirado essa força, tem arrancado essa força. O diabo quer nos parar. Definitivamente ele quer nos parar. Infelizmente a nossa luta tem sido contra esses principados e ele quer nos parar. É por isso que a gente não entende por que a gente não está tendo força. Pastor, mas eu oro, eu jejuo, eu busco, mas não tenho força para fazer as coisas. Talvez Satanás esteja cortando os seus polegares. E como que faz, pastor? Nós temos que se levantar. Nós temos que entender que a nossa força está em Deus. O diabo quer nos envergonhar. Um rei mutilado naquela época era uma vergonha. Porque ele não podia fazer nada. Ele não podia ir para a terra, ele não podia empunhar uma espada. Definitivamente o diabo quer nos envergonhar. A gente tem tudo para fazer e não consegue fazer. Infelizmente as coisas têm acontecido dessa forma. Cada vez mais pessoas paralisando. Quantas pessoas você conhece que está paralisando? Eu conheço muitas. E a gente tem tentado fazer elas continuarem. Mas o diabo tem tentado envergonhá-las também, falando: não adianta, você não tem força, não adianta, você vai parar. O diabo não quer que você lute. Não adianta, ele quer paralisar você. Então, por isso que eu digo que a gente pode representar esse rei, Adoni-Meseque, como a figura de Satanás, e os 70 reis que ele arrancou, os polegares, como os filhos de Deus, como nós, tentando parar, paralisar. E ele colocava esses reis, depois dele fazer isso, e ele conquistar a terra desses reis, ele colocava eles debaixo da sua mesa, para eles comerem a migalha que caía da mesa, para humilhar esses reis. Não bastava ele só conquistar a terra deles, o povo deles, ele tinha que humilhá-los, colocando eles debaixo da mesa. Quantas pessoas têm comido só as migalhas que caem da mesa? Nós não podemos mais ficar assim. Nós não vamos ficar assim.
assim. Nós não somos um povo assim. Nós precisamos entender. Nós precisamos entender qual é a nossa identidade. Nós precisamos entender quem é o nosso Pai. Nós precisamos aceitar a paternidade para poder receber essa autoridade e essa força que vem de Deus. Porque não é a minha força. Se a nossa luta já não é mais contra a carne ou sangue, então já não adianta mais a nossa força. Nessa época de Juízes, adiantava a força dos cavalos, dos cavaleiros. Mas hoje não adianta mais a nossa força. Nós precisamos entender quem Deus é em nossas vidas. Nós precisamos entender essa identidade. Romanos 4:20. Olha o que fala Romanos 4:20. Eu quero que você fique comigo aqui, atento. Não disperse sua mente. Romanos 4:20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Não duvidou por incredulidade. Não houve incredulidade naquilo que ele acreditou, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. 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 Eu não sei quantas vezes eu dou glória a Deus por dia, eu não parei para contar, mas é assim que a gente se fortalece. Se você quer descobrir como que você se fortalece, é como Paulo está falando, é dando glória a Deus. O diabo não consegue parar uma igreja que glorifica a Deus. O diabo não consegue tirar a força de uma igreja que glorifica a Deus. Por 30 segundos, dê glória a Deus. Glória a Deus. Se você quer sair daqui fortalecido, se você quer forças, se você quer ânimo, Paulo está falando aqui, ó, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Glória a Deus. Deus nos fortalece, glória a Deus. Glória a Deus por tudo que Ele faz, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é. Glorifique, glorifique, porque a força virá. Mateus 11:12. Santo é teu nome. Santo é teu nome, Jesus. Glorificado e exaltado seja o santo nome em toda a terra. Mateus 11:12 fala assim, ó, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Vou ler de novo. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Força, ânimo, garra, vigor, a gente precisa ter. Essa síndrome da paralisação não vai pegar a gente, não vai pegar eu e nem você, mas é o que o mundo está falando, vai parar tudo. É o que as pessoas estão falando, vai parar tudo. Espero que você não espere parar tudo para você correr atrás de Deus. Eu creio que a igreja não vai esperar parar tudo para correr atrás de Deus. Nós vamos correr antes que tudo pare, porque nós vamos ter força. Nós vamos se apoderar do reino dos céus. Nós vamos pegar o reino dos céus e ele vai andar com a gente desde os dias de João Batista até agora. O reino dos céus conquistado por esforço. É esforço, é ânimo, é esforço. Não adianta, mas eu estou cansado, não adianta. É esforço, é ânimo. Salmos 28:7. Salmos 28:7. Salmos 28:7 fala assim: o Senhor é a minha força, é o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta
e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a minha força, é o meu escudo. Quem tem sido o seu escudo? Quem tem sido a sua força? Seu próprio braço? Seus bens? Seus negócios? Suas amizades? Sua família? Quem tem sido o seu escudo? Tem que ser o Senhor. Tem que ser Ele. Tem que ser Ele. Ele vai proteger não só você, mas todos que estão ao seu redor, à sua volta. Você não vai conseguir estar em todos os lugares. Você não vai conseguir entender o que está acontecendo em todos os lugares, mas Ele vai. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. A gente não vai poder proteger a nossa família, os nossos filhos, mas Ele vai. É por isso que eu faço dele o meu escudo, porque eu sei que é Ele que protege, é Ele que guarda, não sou eu. Tem que ser Ele. Ele tem que ser a nossa força. Pastor, mas você é forte. Não, Ele é a minha força. Ele tem que ser a nossa força. Quem tem sido a sua força? Onde você tem se apoiado? Chuta as muletas nessa noite. Chuta as muletas que te apoiam. Ah, mas eu sou sozinha. Ah, mas eu não tenho ninguém. Você tem o Senhor. Ele morreu na cruz por você. Ele morreu na cruz por cada um de nós. Nós precisamos se apoiar no Senhor. Nós temos que tirar as muletas. Não, mas as amizades são a minha muleta. Por muito tempo as amizades foram a minha muleta. Mas não pode ser. Não deve ser. As amizades vão até um certo ponto. Depois não passa. Tem limite. O único que passa os limites até da morte com a gente é o Senhor. É o único que passa. É o único que vai passar pelo vale da sombra da morte com você. É Ele. Na hora do vale da sombra da morte, não adianta ter ninguém do lado. Se Ele não estiver, não adianta. Então nós temos que ter essa força e confiar nessa força. E Ele tirava também os dedões do pé. Você sabe o que os dedões do pé significam e qual é a parte que ele funciona no corpo humano? Alguém sabe? Pode falar, se você souber. Boa, Sandrinha. Equilíbrio. Os polegares dos pés, ou dedões dos pés, são fundamentais para a manutenção do equilíbrio, postura e deixa o corpo ereto. Eles ajudam a distribuir o peso corporal e eles também trazem equilíbrio na caminhada, na corrida e ficar de pé, contribuindo para a estabilidade e propulsão do movimento. A gente nem liga pro dedão do pé. Sabe? Nossa, quando eu jogava a bola, quase arrancava o dedão inteiro do pé. Esses dias meu filho agora está vivendo isso, jogando bola, foi jogar bola, chegou em casa, só mostrou assim no meu pai, nossa, parecia tampa de panela. Mas ele funciona para o nosso equilíbrio. O que Satanás tem tirado de nós? O equilíbrio. Nós estamos vivendo numa era em que as pessoas estão desequilibradas. Elas não conseguem ter postura, posicionamento. Quem foi do exército sabe como é que é. Quem já viu já o pelotão, você tem que estar assim, ó. Nem a barriguinha pode passar da linha. É barriga para dentro e peito para fora. É ou não é verdade? O pelotão é assim, postura é assim. Tá? Então o capitão olha e fala: oh, barriga para dentro, peito para fora. A gente não está conseguindo ter postura.
essa geração não está conseguindo ter postura, equilíbrio, força, propulsão. O dedão faz a gente ter propulsão. Vocês sabem o que é propulsão? Sabe? Ó. Se você tiver uma barreira, você não vai conseguir transpor. Você não vai conseguir pular essa barreira. Olha o que espiritualmente nós estamos mutilados. Se a nossa luta não é contra a carne e sangue, então no espiritual como que a gente está? Mutilado. Você está tendo força para fazer as coisas de Deus? Não, pastor, sim, pastor. Ok. Você está tendo força para fazer as suas coisas diariamente? As coisas básicas do dia a dia? Acordar, trabalhar, fazer funcionar a tua empresa ter lucro? Não, pastor, eu não estou conseguindo. A sua casa, gerenciar a sua casa. Por quê? Porque você está mutilado. Você não está tendo equilíbrio, você não está conseguindo fazer as coisas. Por quê? Porque Satanás de alguma forma tem mutilado você e você não tem conseguido ter equilíbrio. E uma pessoa desequilibrada não consegue ficar em pé. Ele canta. Por isso que a gente vive se arrastando. Por isso que a gente vive mendigando. Por quê? Porque a gente não consegue ficar de pé. E Ele quer que a gente fique de pé, que a gente tenha equilíbrio, que a gente tenha força, propulsão para quando vier os obstáculos, a gente conseguir transpor eles, pular. E aí a gente chega diante do obstáculo e a gente fica paralisado. Muitos dessa geração têm ficado paralisados. E a gente precisa entender essa paternidade. A gente precisa entender o que Deus quer fazer com a gente. Ele quer trazer força, Ele quer trazer ânimo, Ele quer trazer para você propulsão, para você pular os obstáculos, para você poder correr, e depois que você correr, você voar. Como que a gente vai conseguir viver no meio de uma geração que está desequilibrada, tendo equilíbrio? Como é que a gente vai conseguir viver em meio a uma geração que não tem força? Contando com a força de Deus, sabendo que Ele vai nos dar a força necessária. Pastor, mas eu estou fraco. Mas é na fraqueza que se aperfeiçoa a força dele. Porque não adianta, se você tiver força, não tem, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, se você está fraco, é isso. Você precisa se fortalecer na força do Senhor. A gente não está se fortalecendo na força dele. A gente está entendendo tudo só aqui, ó, no racional. Só aqui, ó, na terra. Nós não estamos entendendo o espiritual, o que está acontecendo. Por que essa geração está tão desequilibrada? Porque os seus dedões espirituais estão sendo cortados. E como que vai se resolver? Só espiritualmente. Nossa luta não é contra a carne ou sangue. A gente tenta ir, a gente tenta falar, a gente tenta avisar. Quantas e quantas pessoas a gente tem ligações antes de vir para cá? Nós estávamos de tarde conversando com um casal e conversando com eles explicando, mas parece que não adianta você explicar naturalmente. E a gente começou a orar falando que se abra os olhos da fé, que se abra os olhos do coração. Porque a gente estava explicando para eles, falando, olha, por aqui é assim, assim, assim. Eles, mas eu não vejo que é assim. E a gente falou, não, por aqui é assim. Eles, não vejo. Então a gente começou a falar, então, que os seus olhos se abram, os olhos do coração se abram, para que você possa receber aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E eles têm um chamado espetacular. Eles têm um chamado muito grande. Eles têm muito amor pelas pessoas, eles têm muito amor pelas vidas, mas eles estão paralisados. E por que eles estão paralisados? Porque o emprego não está indo para frente, a empresa não está indo para frente. E eles estão diante da barreira financeira. Uma coisa que nunca parou Jesus. Uma coisa que nunca parou os profetas. Elias estava no deserto morrendo de fome. Ele pediu para morrer debaixo de um pé de zimbro.
E o anjo veio e serviu ele e falou: levanta, porque tua jornada é longa. Um anjo veio e serviu ele. E dali ele foi para a casa da viúva de Serepta para poder comer o bolo, onde também a viúva e o filhinho estavam morrendo. Quer dizer, recurso zero. E para onde ele foi, recurso zero. Mas não é o recurso que você tem, não adianta, não é o que nós temos, é o que ele tem, é o que ele precisa fazer. E depois de você fazer, é como a viúva de Serepta, nunca mais faltou nada naquela casa. E pelo contrário, ela ainda se tornou ainda empreendedora ainda. Só da chegada do profeta e ela acreditar na palavra do profeta, ela passou de nada e nem ninguém para empreendedora naquela cidade. Porque não faltou azeite, a farinha naquele lugar, que ela podia até vender. Então muitas vezes a gente fica preso em recursos humanos, mas o espiritual está contando muito, o espiritual está acontecendo de uma forma intensa. E mais uma vez eu digo, bato firme em cima disso, nossa luta não é contra a carne e sangue. Minha luta não é contra você, não é contra A, B, C, D. A nossa luta é contra principados e potestades e dominadores dos ares, que estão fazendo da nossa geração, de nós, dos nossos filhos, escravos, colocando debaixo da mesa e fazendo eles comerem migalhas. Nós estamos embaixo da mesa comendo migalhas e nós achamos que estamos bem. E não é verdade. O Senhor quer colocar a gente à mesa. Ele quer colocar nossa família à mesa. Ele quer que a gente coma o melhor desta terra. Glória a Deus, aleluia. E eu creio que nós vamos comer o melhor dessa terra. Eu creio, eu profetizo sobre vocês comerão o melhor dessa terra. Essa síndrome não vai pegar vocês, a síndrome da paralisação. Porque quem confia no sistema econômico, na hora que ele falir, você vai ficar parado. Quem confia no sistema religioso, na hora que ele falir, você vai ficar parado. Mas no currículo de Deus não tem uma derrota. Não existe uma derrota sequer no currículo de Deus. É por isso que nós temos que confiar em Deus. Pastor, mas então não devo viver mais, eu viver como um monge, então sair e ir para longe? Não, nós vamos continuar fazendo tudo o que temos que fazer. Nós vamos continuar trabalhando, estudando, vir à igreja, servindo ao Senhor, mas confiando nele. Que se tudo paralisar, nós não vamos ficar parados. Nós vamos conseguir continuar caminhando, fazendo a obra dele, estudando aquilo que ele deixou para estudar, que é a palavra dele, e nos instruindo, servindo, recebendo dons, a unção, a cura, recebendo tudo que o céu tem para nós, porque isso sim é real. A eternidade é a nossa realidade. A eternidade é que vai funcionar, porque nós, aqui, essa terra vai passar. Tudo isso aqui vai passar. Nós somos como um sopro no meio de uma geração, porque já se passaram várias e várias gerações. Mas a eternidade é que realmente é verdade. A eternidade é que realmente funciona. E se a gente não entender a eternidade e como funciona a eternidade, nós não vamos ter identidade na eternidade. Como o pastor falou, tem muita gente que tem carteira de carro. Eu conheço. Tem carteira de habilitação, tem carro e não dirige. Quem dirige é o filho, é o marido, quem dirige é a esposa, ou então é o neto, mas tem a carteira, mas tem medo. Alguma coisa travou. Nós precisamos exercer as nossas funções aqui na terra. Precisamos deixar de lado essa paralisação. Entendermos quem nós somos. Efésios 5:6. Efésios 5:6. Diz assim, ó, ninguém vos engane com palavras vãs. Ninguém engane vocês. Por quê? Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
enganar. Porque existem filhos da obediência e existem filhos da desobediência. Todos nós somos filhos, mas infelizmente a ira de Deus vai cair sobre os filhos da desobediência. Sabiam o que tinham que fazer, sabiam que eram filhos, sabiam a sua posição, sabiam que tinham que fazer todas as coisas para Deus, mas infelizmente não fizeram. Então esses filhos da desobediência vão receber a ira de Deus. E ai daquele que cair na mão de Deus. A palavra diz: ai daqueles que caírem na mão de Deus vivo. Eu creio que nós somos filhos da obediência e nós estamos aqui para obedecer e honrar aos seus princípios, aos seus mandamentos, sem colocar em xeque aquilo que ele escreveu ou aquilo que ele mandou a gente fazer. E aí continua em Efésios 5:8. Olha o que fala em Efésios 5:8. Pois outrora ou antes vocês eram, vou ler dessa versão aqui para a gente ir junto, porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Vai para o 9. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E o 10. E aprenda a discernir o que é agradável ao Senhor. Nós não somos filhos da desobediência, nós somos filhos da luz. Então nós precisamos entender e viver com bondade, com justiça, com verdade, sem mentira, sem hipocrisia, sem falsidade. É isso que nós precisamos aprender a viver. Sem disse-me-disse. E a gente precisa entender que o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, entendendo, discernindo o que é agradável. A minha vida? A minha carne? Não. A Ele. O que é agradável a Ele. Porque o que for agradável a Ele, Ele vai transformar em bênção em nossas vidas. Porque muitas vezes nós não saímos da maldição, ou nossos filhos, nossos netos não saem da maldição, porque nós não aprendemos a discernir o que é agradável a Deus. Porque é só Ele que pode quebrar. Só Ele que pode quebrar toda a maldição. Só Ele que pode quebrar toda a escassez. Pastor, mas eu não consigo sair dessa escassez. Eu não consigo sair sempre na mesma coisa. Porque você ainda não conseguiu discernir o que é agradável a Deus. Porque quando você conseguir descobrir o que é agradável, e nós somos filhos e temos que agradar a esse Deus que é o nosso Pai, toda a maldição vai ser quebrada. Eu declaro agora que toda a maldição vai ser quebrada, porque nós vamos discernir o que é agradável ao Senhor. Quando eu descobri esse caminho, eu falei: é isso. Meus filhos não vão viver as mesmas coisas que meus pais, meus avós, e não porque fossem ruins, não, é porque nós sabemos que existe algo agradável ao Senhor. É porque existe algo que agrada o coração do nosso Pai. Ele é Deus Pai, por isso que existe o Deus Pai. E Jesus veio para que a gente fosse reconciliado com Ele, a nossa identidade fosse formada novamente e a gente fosse de encontro ao Pai. Você precisa aceitar essa paternidade. Você precisa receber Ele como Pai. Pastor, mas eu não tive pai, eu não sei como é que é ter pai, eu nunca tive, sabe, experiência com o pai, meu pai me marcou, meu pai. Não importa o que o seu pai terreno fez, você precisa aceitar essa paternidade espiritual. Ele nos adotou, Ele só tinha um único filho, Ele só tinha um unigênito, um primogênito, Jesus, mas Ele entregou por nós, e aí a filiação veio, a adoção veio, e aí agora Ele quer muitos filhos iguais a Jesus Cristo. Jesus veio só para trazer um padrão, mas, pastor, Jesus é Jesus, negativo. Jesus é só um exemplo para nós. Senão Paulo não falava: imitem, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. É assim que eu falo: imitem, façam o que eu faço, porque eu faço aquilo que Cristo faz. E o que Cristo fez na terra? Pregou o Evangelho. E o que Cristo fez na terra? Cuidou de vidas.
E o que Cristo fez através de discípulos? Passou o ensinamento que ele tinha, passou a autoridade que ele tinha, a unção que ele tinha. E é isso que a gente tem que fazer: cuidar de vidas, curar pessoas, libertar cativos, amar as pessoas. Se precisar caminhar uma milha, caminha. Se precisar caminhar 2, caminha. Formar discípulos. Você quer ser discípulo? Quer, então vem, caminha comigo. Só que você vai ter que negar tudo. Deixa tudo, pega a sua cruz e siga. Foi isso que Jesus ensinou. E todos nós somos filhos desse mesmo Pai que mandou seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos nós somos sinônimos desse Jesus, e é por isso que ele não encarou a enfermidade. Ele não precisou ter enfermidade no corpo dele, ele simplesmente precisou vencer. É isso que Deus quer. Ele não quer que a enfermidade fique em você. Ele não coloca enfermidade em ninguém. Ele não tem nem prazer no diagnóstico. Ele não está nem aí com o diagnóstico. Foi no médico, o médico é câncer. Deus não tem nem prazer no diagnóstico. Ele não quer nem olhar. O prazer dele é curar. O prazer dele é libertar. O prazer dele é restaurar. O prazer dele é abençoar. A mão dele está assim, ó, estendida, falando: vem, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É por isso que a gente tem que andar com Deus, porque os nossos olhos vão ser bons. Você não vai ter prazer no diagnóstico. Estou nem aí com o diagnóstico. O que eu quero é a cura. Só que Jesus também curava quem queria ser curado. Quem não queria, infelizmente, ele curou a muitos, e se fosse escrever na Bíblia, não caberia, mas ele não curou a todos. Teve gente que não quis ser curada, teve gente que não quis largar as riquezas dessa vida e seguir. Vocês lembram do jovem rico? Deus queria dar uma identidade para ele no céu. Ele já tinha uma identidade na terra, mas Deus queria dar uma identidade para ele no céu. Mas ele falou: não, aí essa coisa não dá para mim fazer. O jovem rico não quis, não tinha o melhor pregador para falar para ele na terra. Não houve nem nunca haverá o melhor pregador para pegar esse jovem rico e falar com ele. Foi Jesus que teve cara a cara com ele. Então você vê que se a gente não quiser ter uma identidade realmente no céu e não quiser alargar tudo aquilo que a gente tem aqui na terra, vai ser complicado, porque a escolha é nossa, a escolha é de cada um de nós. E não é difícil, porque não tem maldição em você servir a Deus. Não existe maldição em servir a Deus, pelo contrário, é só bênção. Não existe maldição em você largar tudo e servir a Deus, pelo contrário, só a bênção. Mas a nossa mentalidade diz que nós vamos perder muito vindo à igreja, orando, jejuando. Nós vamos perder muito fazendo a vontade de Deus. Nós vamos perder muito. E não vamos, não existe maldição em servir a Deus. A nossa mentalidade é que está corrompida. Nós estamos paralisados dentro de um ciclo que a humanidade toda está. E nós vamos perder se for servir a Deus. E se eu fizer desse jeito, eu vou perder. Nós nunca vamos perder com Deus. Deus não fica devendo nada para ninguém. Fique de pé. A nossa identidade precisa estar bem alicerçada no Senhor. Nós precisamos entender o que Ele quer nesse tempo. E eu profetizo sobre a vida de vocês que essa síndrome da paralisação não vai pegar vocês, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu quero orar nessa noite. Eu quero que o Senhor tire, se tiver algum tipo de paralisação em alguma área da sua vida, eu quero que tire. Eu quero que o Senhor tire toda a paralisação. Pastor, eu não consigo orar, que Ele tire essa paralisação. Pastor, eu não consigo jejuar, que Ele tire essa paralisação. Pastor, eu não consigo ler a Bíblia, Ele vai tirar essa paralisação, essa estagnação. Pastor, eu leio a Bíblia, mas não consigo entender
tirar essa estagnação. Pastor, tudo que eu me coloco, que eu me proponho a fazer, eu não consigo terminar. Em nome de Jesus, eu declaro agora que isso vai cessar na sua vida. Em nome de Jesus, toda paralisação vai cair por terra agora. Em nome de Jesus. Pastor, eu invisto nas coisas, de repente vai até um certo ponto, depois retrocede. Vai cair por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora. Tudo aquilo que está paralisado. Meu casamento está paralisado, pastor. Não acontece nada. Vai cair por terra agora. Em nome de Jesus Cristo. Pastor, não acontece nada na minha casa. Entra dia e sai dia. Não acontece nada na minha casa. Eu oro, eu faço tudo. Vai sair dessa paralisação. Em nome de Jesus. Você não vai ficar mutilado espiritualmente. O Senhor vai restituir os seus polegares. Você vai ter equilíbrio em tudo aquilo que você fizer. Você vai ter força. Você vai conseguir construir. Você vai conseguir escrever a sua história. Eu não consigo escrever uma história. Parece que todos os dias são a mesma coisa na minha vida. Isso vai cessar na tua vida e você vai começar a escrever uma nova história em sua vida, na vida da sua família, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro toda a falência do inferno agora sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro agora: se você não está amando a sua esposa, você vai amar. Se você não está amando o seu marido, você vai amar. Se você não consegue ter contato com os seus filhos, você vai começar a ter contato com os seus filhos. Eu abençoo você com toda sorte de bênçãos dos céus. Eu declaro a movimentação dos céus agora sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que você possa se ligar naquilo que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa agora Deus o teu povo. Em nome de Jesus, agora derrama da tua unção, da tua graça, do teu poder agora, Deus. Pastor, a enfermidade não sai da minha vida. Ela chegou e paralisou e parece que não sai. Ela vai sair em nome de Jesus Cristo. Não vai ficar. Toda a apatia espiritual vai sair. Pastor, eu não consigo me firmar nas coisas de Deus. A partir de hoje você vai começar a se firmar. Pastor, eu não consigo me firmar no relacionamento. A partir de hoje você vai começar a se firmar, porque Deus está abrindo uma porta hoje gigantesca de restituição. Ele quer restituir os seus polegares espirituais e você possa conseguir ter uma propulsão, você conseguir pular esses obstáculos que estão à sua frente agora, que se levantaram. Em nome de Jesus, derrama amor sobre a vida dos seus filhos agora, muito amor agora, em nome de Jesus. Pastor, eu não consigo falar em línguas. Você vai começar a falar em línguas, porque quem fala em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus, conversa com Deus, entende os projetos de Deus. Ele é uma você vai começar a entender os projetos e planos de Deus para a sua vida. Pastor, eu não consigo ver nada à frente, eu só consigo entender aquilo que o meu intelecto consegue alcançar. Eu agora profetizo que vai ser quebrada essa barreira, a racionalidade vai cair por terra e a espiritualidade vai entrar na sua vida, porque as coisas espirituais elas não têm limite. As coisas terrenas têm limite, têm prazo de validade, mas as coisas espirituais não têm prazo de validade, não tem limite. Você vai começar a entender os planos e projetos de Deus para a sua vida, e quando você entende isso, as coisas começam a acontecer para aqueles que você ama. Quando os homens de Deus começaram a cuidar das coisas de Deus, Ele começou a cuidar das coisas deles na terra. Então eu abençoo vocês agora, para que vocês comecem a cuidar das coisas do céu, e o Senhor comece a cuidar das tuas coisas na terra. Quanto mais rápido você entender isso, mais as coisas vão acontecer, mais longe você vai, mais vidas você vai alcançar, mais dons Deus vai derramar sobre a sua vida, mais vai haver mudança. Toda a racionalidade cai por terra, em nome de Jesus.
diabólicos caem por terra e o Senhor comece a colocar a visão do alto, a visão de águia, que consegue ver longe. A águia consegue ver até 10.000 quilômetros de distância. Que Ele possa te dar olhos de águia. Chega de ser galinha, ficar só ciscando daqui para ali, de lá para cá. Seus voos vão começar a ser altos. Você vai começar a voar alto, porque você vai começar a enxergar longe, porque o Senhor vai começar a te mostrar algo extraordinário que vai começar a acontecer. Chega de ficar no galinheiro, dá voos só com os baixinhos. Chega de pessoas te impedirem de voar alto. Chega disso. Todos aqueles que querem te impedir de voar alto vão se afastar de você. Deus vai começar a afastar lentamente de você, porque Ele precisa que você voe alto. E a águia voa alto, e muitas vezes ela voa sozinha. Não adianta, o voo que ela faz, nem o outro pássaro na face da terra faz. Ela precisa ir alto. Você precisa ir alto. Além das tempestades, além das tribulações, além das dificuldades. Então desenrole as suas asas nessa noite e comece a voar alto. Comece a voar alto. Pastor, mas eu já sou de idade, eu já tenho uma idade avançada. Não importa. Quando Ele quer fazer algo com um homem, com uma mulher, não existe idade, não existe local. Pastor, mas o Senhor não conhece essa cidade, o Senhor não sabe o que tem nessa cidade. Não importa, os planos e projetos de Deus são maiores do que qualquer cultura, do que qualquer cidade, do que qualquer povo. O Egito era a maior potência naquela época, e Ele levantou Moisés para libertar o povo, e simplesmente o Egito acabou, foi devastado. Nunca mais o Egito foi uma potência. Quando Deus quer fazer algo, quando Deus quer libertar você, não importa o que esteja te aprisionando, não importa onde você esteja. Pastor, mas você não sabe como é que é a ideia. Não se importe com a ideia, se importe com aquilo que Deus quer fazer em ideia. Deus quer fazer algo em ideia, e Ele quer usar a mim e a você. Então receba em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus quer fazer algo, e Ele vai fazer algo nesses dias. Feche os olhos, estenda sua mão para cá. Quero te dar a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz todos os dias da sua vida. Eu te abençoo por uma semana extraordinária, uma semana repleta de bênçãos, a melhor semana da sua vida. Vão em paz. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe.